Porque se você não tiver ajuda, você vai pifar, você vai adoecer e não vai ter como cuidar nem de pai, nem de mãe, nem de você, nem de ninguém. Quando eu sento aqui no consultório e eu começo a escutar minhas pacientes, eu sempre tenho um cuidado muito grande em não deixar me levar pela ideia de que são só varizes e realmente entender qual é a história por trás de cada mulher. Eu sou homem, eu não venho de um universo feminino, eu precisei ao longo do tempo me desconectar um pouco do meu universo masculino para me conectar com o universo feminino. O que eu quero dizer com isso? Por muito tempo eu não conseguia entender a dor de uma mãe, eu não conseguia entender a dor de uma irmã, eu não conseguia entender a dor de uma cunhada. Por quê? Porque não era a minha dor, não era a minha realidade. Com muitos anos de consultório, escutando muitas vezes a história dessas mulheres que me procuram, eu passei a elevar meu nível de consciência. Então, uma história que é clássica e que eu nunca me esqueço. Um paciente que chegou até mim, até então ela não tinha filhos. Isso, né, se você fosse apegar a história das varizes, é um fator até positivo, porque, né, quem tem filhos tem mais risco de ter varizes. Mas essa mulher, apesar de não ter filhos, ela morava com seu pai e a sua mãe. E qual era o grande detalhe? Ela tinha 3 irmãos homens. Então ela era a única mulher do universo de 4 filhos, que ela não tinha filho, que os seus irmãos homens tinham filhos, então todos eles depositavam uma carga enorme nessa mulher que ela cuidasse dos seus pais. E por eles acreditarem e eles saberem que ela não tinha filho, essa carga de cuidado era maior ainda. E ela chegou até a consulta extremamente fragilizada, porque, doutor, eu convivo com varizes há muitos anos, eu sinto dores, eu sinto peso, sinto cansaço, mas eu não tenho tempo para me tratar. Falei, como assim você não tem tempo? Ela foi me explicar a história dela, né? Ela me contou que na rotina dela, ela cuida do pai, cuida da mãe, tem que administrar às vezes coisas até dos irmãos, e ela não tinha tempo para se priorizar. E não tinha apoio dessa família. Esses irmãos não apoiavam que ela fizesse um tratamento, esses irmãos achavam que era obrigação dela cuidar da mãe, até porque ela não tinha filho. Então, já que você não tem filho, você não faz mais que a sua obrigação de cuidar dos nossos pais, imagine. E óbvio que aquilo, num primeiro momento, a primeira vez ouvindo aquela história, eu, enquanto homem, aquilo me pareceu muito estranho. Por quê? Porque não era a minha realidade. Eu nunca passei por aquilo, mas eu passei a escutar. E depois, histórias como essa se repetiram muitas e muitas vezes. Claro que existem histórias mais habituais. A clássica história da mãe, que tem os seus filhos, que o marido trabalha e que ela passa a vida cuidando da casa, cuidando dos meninos e não tem tempo para se priorizar. Essas histórias se repetem de forma muito constante. E eu passei a acolher essas pacientes, entender realmente qual é a realidade de cada uma e me desconectar do meu universo, porque aquele tipo de problema não era o meu problema. Eu nunca na minha vida tinha tido uma dificuldade de cuidar de pai e mãe, de cuidar de filhos, de cuidar de casa. O problema de eutímio não era o problema das pacientes que procuravam eutímio. Então, quanto mais eu fui desconectando dos meus problemas e me conectando com o problema das minhas pacientes, eu fui melhorando a minha capacidade de conseguir entender e planejar um tratamento realmente individualizado. Por quê? Quando falamos em relação a tratamento de varizes, existe uma individualização técnica onde eu preciso entender qual tipo de variz você tem, entender se tem acometimento de veia safena, se é uma veia superficial, se é uma veia profunda, se é uma variz grande, se é uma variz pequena, se é um microvaso, se ele é azul, se ele é vermelho. Existe o preceito técnico, sim, mas antes disso existe o preceito individual, onde eu preciso entender qual é a realidade dessa mulher que me procura para conseguir planejar um tratamento que se encaixe na sua rotina. E essa rotina, né, a minha rotina do meu consultório me mostrou que a rotina de cada mulher ela é absolutamente singular. Que a dor que você tem em relação a um irmão que não te apoia no tratamento, ou a um filho, a um marido, a uma casa, a um trabalho, ela precisa ser compreendida, ela precisa ser acolhida para que a gente busque uma solução. Então, nesse caso que eu contei para vocês dessa paciente que veio com a demanda dos irmãos, eu me coloquei à disposição. Eu falei, você quer que eu faça um relatório médico dizendo que por orientação médica você precisa de ajuda com seus pais? Por quê? Porque ela não tinha uma pessoa sequer para ajudar em casa. Ela tinha que cuidar da casa, ela tinha que cuidar do pai, da mãe, administrar toda essa rotina absolutamente sozinha e com 3 irmãos. Não era uma mulher filha única, não, ela tinha 3 irmãos.
Então poderiam ser mais acolhedores em relação a proporcionar para ela alguma estrutura melhor. E eu falei, olha, eu vou fazer um relatório para você mostrar para seus irmãos que você precisa de ajuda. Porque se você não tiver ajuda, você vai pifar, você vai adoecer e não vai ter como cuidar nem de pai, nem de mãe, nem de você, nem de ninguém. E vocês acham que essa história é uma raridade? Não, essa história não é uma raridade. Porque essa foi a primeira vez que eu ouvi uma história como essa, mas passei a ouvir diversas vezes, quanto mais anos de consultório eu vinha acumulando. Então, essa mensagem é para dizer que tratamento de varizes, sim, é complexo, ele é individualizado e ele precisa conectar o tipo de variz que você tem com a sua história. Uma vez que a gente junta tudo isso, os resultados eles vão acontecer.